Olá pessoal, tudo bom? Legal vocês aqui de volta. Hoje a gente vai trabalhar os hidrocarbonetos, certo? Hidrocarbonetos. Acho bonita a minha linha, ver como tá retinha. Então, o que são os hidrocarbonetos? Com as suas origens, com as suas classificações? Então vamos lá. Então veja só, segundo as teorias aceitas, o petróleo formou-se há milhões de anos, quando os restos de animais e vegetais foram mortos e se depositaram no fundo dos mares, nas vizinhanças de terra firme. Certo? Esses restos foram sendo lentamente cobertos por sedimentos e depois cobertos por fragmentos de calcário, areia. Ou seja, o petróleo ele foi formado ao longo dos anos pelos restos de animais e vegetais, certo? No momento que o tempo foi passando, é, fragmentos, como está dizendo aqui, fragmentos de calcário foram formando camadas em cima de camadas por cima desse material, e aí a, a pressão e o calor do fundo da Terra, certo? Vamos aqui, ó. Temperatura e a alta pressão fizeram um tipo de cozimento nesse material, onde ocorreram diversas transformações químicas e chegamos ao ouro negro, que é o petróleo, certo? Então, do latim vem pedra de óleo, não é porque esse material ele está, em geral, contido entre as brechas justamente dessas pedras, certo? Mas você pode encontrar ele em diversas situações, tanto no solo como no mar, certo? Mas isso aí seria uma introdução geral em relação à formação do petróleo, certo? Em geral, eu não, embora seja importante, eu não trabalho muito o petróleo em si, a sua formação. Poderia trabalhar, mas isso aí o pessoal de geografia talvez saiba explicar bem melhor que eu, né? Então, como é uma coisa que eu não é muito o meu foco, eu só dou uma pincelada por cima. E estou aproveitando o desenho aqui, ó. Tem uma torrezinha, né? Aí tá mostrando aí o solo, tem um cascalho, rocha impermeável. Aí depois vem uma rocha onde você vai encontrar parte do gás natural, depois uma rocha com petróleo, depois a rocha com água salgada e outra rocha impermeável, né? Esse é o esqueminha de um poço de petróleo. Então, para que a gente está falando do petróleo? O petróleo, em geral, eu trabalho alguns vídeos falando sobre a importância do petróleo na nossa sociedade, certo? Onde você pode encontrá-lo e a variedade de materiais que você pode fazer a partir do petróleo, certo? E para que a gente está falando isso? Porque o petróleo é constituído fundamentalmente por compostos que contêm apenas carbono e hidrogênio, que é justamente os nossos hidrocarbonetos. Então, a Fé Maria, passei o que? 2 minutos, 3 minutos rodeando para dizer o quê? Que os hidrocarbonetos, certo? São formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, certo? Então, o petróleo é um hidrocarboneto.
certo? E aí, quando se fala do petróleo, você está falando de um hidrocarboneto, certo? Então, os hidrocarbonetos são substâncias orgânicas que são formadas simplesmente por dois elementos, que é o carbono e hidrogênio. Vamos lá. Continuando, vamos apagar o quadro. Então aqui a gente colocou algumas moléculas. Diz aqui, ó, no petróleo existem hidrocarbonetos cujas moléculas possuem até mais de 30 átomos de carbono, né? Os hidrocarbonetos eles têm uma variação muito grande da quantidade de carbonos. Em geral, a gente trabalha a nomenclatura sempre dos mais simples, uma numeração menor de carbono. A gente vai trabalhar geralmente com a parte sistemática até 10 carbonos. Vou indicar a vocês como é que se escreve o nome dos de maiores, mas para a sistemática da gente, a gente precisa aprender como é que funciona até os 10 primeiros, certo? Então aqui ele colocou exemplos de hidrocarbonetos. Então veja, hidrocarbonetos aqui ó, de cadeia aberta, hidrocarboneto de cadeia fechada, certo? Lembrando aqui ó, que cada pontinho desse aqui são estrutura em linhas, cada inflexão dessa aqui ó, significa um carbono e a quantidade de hidrogênios necessárias para completar o número de ligações. Quando é um tracinho só, certo? Quando é um tracinho só, feito esse, feito esse, feito esse, feito esse, são ligações simples. Quando são dois tracinhos, como esse aqui, você tem uma ligação dupla, ok? Vamos lá, seguir, apagar o quadro de novo. Aí falando ainda a parte teórica. Muitos combustíveis de uso diário são misturas de hidrocarbonetos derivados do petróleo, certo? Então aí temos o gás de cozinha, que é o butano, a gasolina, que é o octano, o querosene, o óleo diesel, certo? Todos eles são mistura de hidrocarbonetos, ok? E está presente no nosso dia a dia. A queima desses combustíveis, no momento, é uma das maiores fontes de energia da humanidade. Trata-se de uma fonte não renovável, certo? Então, a queima desses combustíveis fósseis, né, que é o nome dado, esses combustíveis à base do petróleo, é um perigo para a natureza, certo? Nós somos muito dependentes desse combustível fóssil e precisamos criar alternativas a esse combustível. Por quê? Como ele é uma fonte não renovável, certo? Isso aí vai acabar. Porque para se formar esse petróleo, precisou de milhares de anos para se chegar a esse composto que a gente tem hoje, certo? E aí, como o consumo vem sendo maior, porque a população vem sendo maior e a necessidade de energia é maior, vai ocorrer que uma hora isso vai acabar, certo? E aí a gente precisa ver meios alternativos. E para a natureza também, a queima desses combustíveis, eles causam um dano à camada de ozônio e fazendo uma situação essa situação caótica que é o nosso clima, essa situação de efeito estufa que vem aumentando ao longo dos anos, certo? Então é importante a gente salientar isso. Então, além dos hidrocarbonetos, há no petróleo pequenas quantidades de outras substâncias, como nitrogênio, oxigênio e enxofre, certo? Esse último é muito impuro,
Esse último é a pior impureza do petróleo, né? O enxofre. O cheiro do capiroto, segundo dizem, né? Existe nele como parte em substâncias como o ácido sulfídrico e outras substâncias sulfuradas. Substâncias orgânicas sulfuradas. Blá 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 blá. O enxofre deve ser retirado dos combustíveis por causa do mau cheiro, né? Ele atrapalha o funcionamento do motor e faz com que o combustível fique corrosivo. E também é responsável pela chuva ácida, certo? A chuva ácida a gente pode tratar em outro momento. Ok? Então, eu vou encerrar esse primeiro bloco, certo? Porque, segundo orientações que a gente pega dos catedráticos, né? O vídeo não pode ser muito longo, então vou fracionar ele em várias partes. Vou parar essa primeira parte aí que foi a apresentação, falando do hidrocarboneto e do petróleo, e aí eu vou dar um corte e iniciar o segundo vídeo, ok? Mas assistam um atrás do outro, por favor.